Vamos lá, Brunão. Eu quero saber de você. Exu é o diabo? Depende Do quê? de quem acredita no diabo, né? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? Você sabe que eu sou teólogo, né? Eu Claro, exatamente fiz por isso que eu te teologia. perguntei. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o diabo, né? O diabo não existe o diabo na Bíblia, no Velho Testamento. O diabo ele aparece a partir de um conceito medieval da Igreja Católica. E esse conceito medieval é que surge ali a figura do diabo como a figura de um demônio, algo assim diabólico, né? Aquele conceito mais é, que é justamente para amedrontar e trazer o temor ali dessa figura. Na Bíblia, se você pegar a primeira menção que nós temos ao diabo, né? Que seria a figura da representação de Lúcifer, é lá no livro de Jó, que segundo a tradição judaica, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E nesse livro você tem um relato de que os anjos rodeavam a terra e de rodear a terra eles encontraram Jó. E aí uma figura desse grupo chamada Saitã, daí que vem o nome Satã, né? Encontrou-se com Deus e falou: "Olha, tá vendo lá o teu servo Jó? Se você realmente gosta dele, né? Vamos provar ele, né? Na verdade, se ele realmente gosta de você, tira tudo dele, que ele vai te maldizer. E aí Jó, na verdade, não faz isso. Então, a primeira menção que aparece de uma figura desafiadora é a palavra Saitã. E Saitã significa, do aramaico, o desafiador, né? Aquele que desafia. E eu acho que tem um pouquinho de Exu nesse negócio do desafio, né? Então acho que Quem conhece se, Tranca-Rua, comenta aí nos comentários. Responde aí para mim. Tem a ver com isso que o Bruno está falando ou não? então a gente tem um pouquinho dessa coisa do desafiador. Então, se a gente chegar à conclusão, observando a mitologia cristã, Exu seria o diabo, sim. Vocês acharam que eu ia responder outra coisa, né? Bom, vamos lá então. Exu é o diabo. Aí eu vou. Não vou fazer uma correção, eu vou só agregar o que o Bruno falou. Na verdade, Exu é o diabo para aquele que merece que ele o seja, tá? Diabo, aí quem vai falar sobre crença cristã, católica e assim vai, realmente é o Bruno, o nosso teólogo aqui. Não como o povo está acostumado aí, né, Brunão? Não é diploma comprado, né? Muito estudo por trás. Não quero falar, não quero entrar nesse assunto, Não mas é, não é. Aqui é sabor de verdade, não é essência de baunilha. Vamos seguir. não, não é essência de baunilha. Então vamos lá. Bom, então, quando a gente falar sobre questões bíblicas e tudo mais, o Bruno sempre vai trazer a nossa atualização frente ao assunto, porque eu não sou expert no assunto, não conheço. O Bruno, inclusive, participou muito tempo, cresceu, nasceu, cresceu e tudo mais Estudei em dentro dessa colégio cultura e tudo confessional, mais. É, estudei e em colégio assim, confessional, então conheço bastante conhece muito. E tudo que a gente vai falar sobre teologia, história e filosofia dessa parte, o Bruno faz muita menção e a gente traz muita resposta entre tudo isso. Tranca-Rua foi padre, não o Tranca-Rua que eu carrego, que tá junto comigo, tá? Eu perguntei quem conhece Tranca-Rua, o Tranca-Rua que trabalha comigo. Aí a gente pode falar com as pessoas que trabalham junto comigo aqui, tá? Tranca-Rua, meu mestre, ó, um monte de gente conhece Tranca-Rua aí, infelizmente talvez não seja o Tranca-Rua que trabalha comigo ou não, e assim vai, né? Mas, Brunão, queria falar sim. assim, Tranca-Rua, falando aqui, né, sobre Exu, Exu, entidade, Exu como um ancestral. Exu é o diabo? Depende para quem pergunta. Vamos entrar nessa questão aqui. Exu é o diabo no sentido de questionar. Tô errado ou não, Bruno? O questionamento ele vem da figura do diabo, do Saitã e assim vai, dessas figuras aí de resposta a Deus, figura onipotente, onipresente, onisciente. Aí, ele vem por questionamento ou não?
ele vem com questionamento, ele questiona o status quo, ele questiona a regra, ele questiona a estrutura, ele questiona a hierarquia, ele questiona a branquitude. Ou seja, tudo que é dito como único, exclusivo, e assim deve ser, e assim deve ser feito e tudo mais, deve ser questionado? Sempre. Por que eu devo fazer esse banho? Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo seguir aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Porque a vida existe? Por que deixa de existir? A gente deve questionar? Espiritualidade sem questionamento tem um nome, é fanatismo. E Fanatismo, fanatismo é paixão cega. fé E a cega. paixão cega, E ela a faz fé que você se cega, ela perder. faz o quê? Ela faz você se perder, ela faz você entrar por um caminho de seita. Por isso que a gente vê aí essas pessoas que têm suas respectivas casas e que as pessoas ficam ali por anos e às vezes não tem um processo evolutivo. Por quê? Ou Porque seja, não segue por amor, não segue por devoção, segue por paixão. E seguir por paixão é fanatismo. exatamente. Ou seja, o questionamento é a primeira necessidade do ser humano, certo? Sim, E nós somos dentro das questionadores. religiões afrodiaspóricas, isso é obrigatório? Questionamento? Sempre. Eu diria que não é obrigatório, mas é extremamente necessário, porque a gente conhece pessoas que são cegas por isso também. E eu gosto muito das pessoas que vêm até mim e questionam por que de usar o manjericão, por que de usar isso, o porquê de usar aquilo, por que eu devo fazer esse patuá, por que eu devo fazer esse afoxé, por que eu devo fazer essa firmeza. Essas pessoas, elas são as que eu mais olho. Não quer dizer que eu desdenho de outras, quer dizer que eu mais foco nessas, porque elas buscam de fato a essência de Exu, que é o questionamento. E não é duvidar da palavra do outro, correto? É, na verdade, entender o fundamento. Isso é buscar fundamento. Questionar sem como eu posso dizer, sem ser arrogante, sem ser irônico, sem ser, não sei Com mais respeito, né? exatamente. Então, o questionamento ele traz respeito, Sim. literalmente, ele traz respeito, porque quem questiona busca entender, evoluir e se aprimorar. Ou seja, a gente precisa buscar isso dentro de qualquer religião, não só na Umbanda, não só na Quimbanda, não só em qualquer outro lugar, em todos os lugares. Seja no mundo espiritual, físico, emocional e assim vai. Devemos sempre questionar, perguntar e entender o porquê. Então, muito bem. Ó, pessoal que está chegando agora, que aumentou bastante a nossa audiência nesses minutos, a gente vai responder perguntas de vocês no final da live. Então, você manda a sua pergunta, que eu vou deixar fixada aqui no comentário, para facilitar, e depois, no finalzinho da live, um pouquinho antes da gente encerrar, a gente vai responder vocês, tá bom? Já que a gente está falando sobre esse assunto de questionar, você sabe por que, que o poder de Exu também vem das encruzilhadas? Por quê, Brunão? Conta para mim. Então eu vou contar para você aqui, ó. Tem um Itam. Itam, para quem não sabe, são as histórias da diáspora, né? Da diáspora africana que veio aqui para cá junto com os negros, né? E aí conta-se que Exu não tinha